Domingo, 30 de novembro. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 aos Coríntios 10, 11. Tipologia bíblica. Pergunta 1. Ouça as seguintes passagens que se referem a tipos e procure formular o que é tipologia bíblica. Romanos 5, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. 1 aos Coríntios 10, 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, como está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Hebreus 8, 5. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Essas passagens bíblicas usam o termo tipo ou antítipo para se referir à maneira como o escritor do Novo Testamento definiu a relação entre um texto ou evento do Antigo Testamento e seu significado em seu próprio tempo ou no futuro. Tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica, em que pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. O tipo corresponde ao antítipo, como um molde ou uma forma oca que reflete a forma original, mesmo que o antítipo cumpra mais plenamente o propósito do tipo. Assim, o tipo bíblico foi moldado de acordo com um propósito divino que tinha existido concretamente ou conceitualmente na mente de Deus e serve para moldar cópias futuras, antítipos. É crucial entender que os escritores do Novo Testamento não atribuíram aleatoriamente um significado tipológico a alguns textos do Antigo Testamento para mostrar um ponto de vista. Um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritos proféticos, antes de adquirir um cumprimento antitípico no Novo Testamento. Pergunta 2. Veja como Davi aparece no Antigo Testamento e então como ele é prefigurado no Novo. Que lições podemos aprender sobre como a tipologia funciona a partir deste exemplo?
Ouça sobre Davi, em Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Salmo 22:14-18. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Sobre o novo Davi. Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará. Agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Isaías 9:5-7. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 11:1-5. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Sobre o Davi antitípico. João 19:24. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Ao olhar para esses textos, descobrimos que o próprio Antigo Testamento apresenta a chave para identificar e aplicar tipos nas Escrituras. Ou seja, os escritores do Novo Testamento, cuja escritura era o Antigo Testamento, foram inspirados pelo Espírito Santo a usar os tipos do Antigo Testamento para revelar a presente verdade, especialmente sobre Jesus e seu ministério.